o teu nome, somente crer, tudo é possível. Aleluia, santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Senhor, obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o seu nome. Bendito é o seu nome, grande Deus. Obrigado, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Oremos, querido Deus, amantíssimo e soberano Pai. O que nos mantém de pé, Senhor, é porque nós cremos em Ti. Por isso aqui estamos reunidos para alimentar as nossas almas. E o Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor. Venha nos dar um momento de refrigério na continuação desse culto, porque o Senhor já tem nos dado, Pai. Fala conosco, pois aqui aonde nós nos sentimos bem, aqui aonde, como diz o nosso profeta, onde nos divertimos, é na Tua casa, é na Tua presença, é sentindo o Teu poder, é sentindo o Teu amor, Pai, que nos une. Fala conosco e receba, Pai, os hinos que foram cantados e aperfeiçoe, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Creio que todos nós já estamos abençoados só em estar aqui, né? Só em vir à casa de Deus, nós já somos grandemente abençoados. Amém? Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler uma porção das Escrituras no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Como base para essa nossa meditação, eu quero falar sobre o poder da decisão, baseado na mensagem que pregou o nosso profeta. Poder da decisão. Ele leu um trecho de Números também para falar. Todos acharam, não é? Diz assim a Bíblia: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel.
e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos orar uma pequena palavra. Querido Deus, o que podemos fazer pela força humana é ler, mas somente o Senhor pode nos dar a unção, a vivificação, para, ó Deus, caminharmos por dentro das Escrituras e assim sermos abençoados. Abençoa cada um aqui que ouvirá, como também a mim que falarei. Que possamos ambos estar conectados no mesmo Espírito, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Quando eu estava estudando essa mensagem, gostei dessa parte aqui. Todas partes são boas, né? Mas há algumas partes sobressalentes, onde a gente destaca na mensagem o poder da decisão. A partir do parágrafo 109, o profeta diz assim, falando sobre isso que lemos: então eles enviaram alguns espias, pegaram um de cada tribo, 12, e lhes enviaram. E quando eles chegaram, que relatório! 10 deles disseram: não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Oh meu Deus, a oposição é grande demais. Mas lá se levantaram o velho Calebe e Josué e disseram: nós podemos conquistá-la. Amém. Os muros são altos. É verdade. Eles estavam cercados por muros e eram pessoas tão altas que nós parecemos gafanhotos diante deles. É verdade. Mas veja, 10 deles eram teólogos. Eles estavam olhando para o que eles podiam ver intelectualmente, através da mente, né? Mas Calebe e Josué estavam olhando para a promessa de Deus. Deus disse: eu já entreguei a você, vá e tome-a. Aleluia. Diz o profeta no parágrafo 111: este é o problema com as pessoas nesta noite com relação à cura divina e tudo mais. É seu, vai e pegue. Aleluia. Deus prometeu que vocês andariam, irmãos. Vocês creem nisso? Você tem que tomar posse disso. Deus te prometeu vida, irmão. Você crê nisso? Tome posse disso. Deus te prometeu, irmão. Você crê? Se aposse disso. Deus disse: eu te darei isso, é seu. Agora, não seria justo Deus chegar e lavar todas as louças. Ele lhes deu a terra e eles teriam que fazer a limpeza da casa. Amém, é seu. Mas ele não vai enfiar garganta abaixo. Você mesmo tem que tomar a terra. Ele dá para você e é seu. Levante-se e tome posse. Aleluia.
A escolha é sua. Se você quiser murmurar como os outros 10 murmuraram, você vai vagar no deserto por muito tempo. Você estará doente até amanhã à noite. Mas se você estiver pronto para tomar isso nessa noite, a cura é sua. Qual decisão você vai tomar? Eu tomarei a Jesus e sua promessa e direi ao diabo que ele é um mentiroso. Amém. Veja, irmãos, o poder da decisão está em nossas mãos. Como sempre ouvimos, sempre falamos, Deus não fez o homem de forma programada, de forma robotizada, como também os anjos ele não fez dessa forma, mas ele fez todos nós com o livre-arbítrio, com o livre poder de decisão. Você decide o caminho que quer caminhar, eu também decido. E nessa vida, desde muito pequeno, nós precisamos ir tomando decisão. E conforme o tempo vai passando, conforme vamos se tornando adulto, as decisões têm que ser mais precisas, porque precisa decidir por um trabalho e assim por diante. Vendo meu filho lá, eu estava meditando nessa palavra e lembrei uma vez que eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas e 1 filho. E a mais nova é uma filha, né? É a Nenê. Aí não sei se o Lucas lembra, ele disse assim para ela, quando ela começou a ter que correr atrás de trabalho, aqui, estudo, ele disse assim: bem-vindo ao mundo dos adultos. Quer dizer, a moleza acabou. Agora você tem que decidir, você tem que correr atrás, você tem que batalhar, tem que estudar, né? Então, bem-vindo ao mundo dos adultos. E nós estamos nessa caminhada já há algum tempo, decidimos. Muitas decisões naturalmente acertamos, outras erramos, mas ainda há tempo de, como diz, de remediar, ainda podemos consertar. Muitos têm, vamos dizer assim, falando no âmbito natural, eu gosto sempre de aplicar o natural. O nosso profeta fazia muito isso, né? Porque isso nos faz clarear, né, as coisas, nos deixa nítida. Muitas pessoas, como eu disse, têm a graça de decidir cedo, saber o que quer. Estudar, se for para estudar, então estudar, batalhar. Decidir por um namoro correto, um casamento correto. Decidir por um curso superior ou técnico correto, isso vai te dar uma estabilidade lá na frente. Então, as nossas decisões refletem o nosso futuro. Às vezes, há aqueles que acabam negligenciando alguma coisa, mas ainda pode correr atrás e consertar. E assim também na vida espiritual. Estamos em uma caminhada. Quantas vezes erramos? Quantas vezes falhamos? Mas Deus está de braços abertos para nos receber e para nos dar uma nova oportunidade. Só que nunca devemos esquecer que há decisões que não tem mais como voltar atrás. São decisão entre vida e morte. Vamos imaginar um piloto ali em cima e de repente acaba o seu combustível, ou seja lá o que for, ele tem que tomar uma decisão e tem que ser rápido. Aonde vou pousar? Qual o aeroporto que vou pousar? Aonde? Por quê? Além de ele ter sangue dele em suas mãos, ele tem sangue daqueles que estão com ele ali. E uma decisão ali é crucial. A decisão certa vai trazer vida e a decisão errada, morte. Isso no lado natural. Como também no lado espiritual, não é diferente. Veja que a gente sempre caminha nos dois lados. O profeta mesmo, como disse, ele foi um tipologista. Há momentos que se toma decisão que não tem mais como voltar atrás. Ah, não vou conseguir pousar aqui, não tem mais motor para remeter, vai se arrebentar. Não é? E aqui nós vemos que esse povo, onde nós lemos sobre os 12 espias, o povo de Israel, eles vieram por um longo caminho, murmurando, dando dor de cabeça para Moisés, mas chegou a hora que eles tiveram que tomar a sua decisão.
Eles deveriam ter feito uma retrospectiva e visto o que Deus tinha prometido a Abraão, seu pai, e assim por diante, como ele vinha cumprido. Sua semente será cativa em terra estranha, mas eu vou visitá-los e vou tirá-los de lá com mão forte, como Deus tinha cumprido. Na hora certa, Deus nunca chega atrasado, né? Na hora certa ele envia Moisés. Moisés, nós vemos que ele nasceu com aquele ministério para ser o libertador. Com 40 anos ele meio que se precipitou ali, tentou defender o seu povo pela sua força, pela sua capacidade, pela sua inteligência, e falhou. Nós vemos que em tudo nós precisamos da poderosa mão de Deus para nos guiar, para nos dirigir, para nos orientar. Senão vamos falhar. Mas ainda bem que Moisés, vamos dizer assim, falhou, mas procurando fazer a coisa correta. Matou aquele egípcio, escondeu na areia, e aí quando ele menos espera, a história, o fato já tinha sido ventilado, e ele pensou, ou eu vou fugir ou vou morrer. Decidiu fugir. Às vezes, quando a gente olha, as coisas parecem... Uma vez eu preguei uma mensagem em Chapecó, Deus não perdeu o controle. Às vezes parece que Deus perdeu o controle, mas Ele nunca perde. Ele tem o controle de cada ocasião, de cada passo. Por isso lembramos sempre daquela escritura que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas às vezes a gente entrega e vai lá e pega de novo. O que precisamos é seguir cegamente a palavra de Deus. O que precisamos, e é algo que tem estado em meu coração, o que precisamos é pedir a Deus: Senhor, mantenha-me na tua direção, na tua palavra, no caminho do Senhor. Ele conhece, ele não perdeu o controle. Moisés, então, quando acontece aquilo, que acaba sendo descoberto do egípcio que ele matou, ele vai para o deserto. O povo aqui, esses 10 espias, deveriam ter um pouco, acho que, de hábito de leitura da palavra de Deus e conhecer o potencial do seu Deus, mas eles não conheciam. A Bíblia diz que a fé deles não havia misturado, entende, com a pregação do Evangelho. Quem sabe, enquanto estavam lá ouvindo a palavra de Moisés, estavam cochilando, não davam atenção, eram 100%, praticamente, podemos dizer, natural. Mas Deus estava no controle, porque havia uma promessa, como falamos hoje de manhã sobre Abraão. Havia uma promessa que aonde os pés de Abraão tinham pisado, a sua descendência havia recebido aquilo por herança. E um dia seria levado para lá. 400 anos, estiveram cativos ali no Egito, mas Deus lembrou-se da sua promessa. E encontra com Moisés, já como a gente poderia dizer, num certo sentido, como se achando um palito riscado, com 80 anos, e Deus aparece para ele e diz: Moisés, tenho visto o clamor do meu povo e estou te enviando para libertá-los. Vai lá, Moisés. Eu posso imaginar em minha mente, Moisés voltou à sua memória e pensou: quando eu era, vamos dizer assim, um homem jovem com 40 anos, há pouco tempo tinha saído ali do palácio de Faraó, instruído em tudo, conhecendo tudo sobre o Egito. Procurei ficar do lado da palavra de Deus, não quis ficar do lado do Egito, do lado do mundo, do lado do pecado, mas preferi o vitupério de Cristo, como dizem em Romanos 8, Hebreus 11. Falhei? Agora com 80 anos, Senhor? Não. Eu acho engraçado que ele chegou a dizer para Deus: Senhor, eu não, manda quem o Senhor tiver que enviar, mas eu não. Já falhei.
Mas Moisés, você falhou quando você quis fazer da tua forma. Não era dessa forma, Moisés. Você agiu pela tua maneira. Não, você vai. E a gente vê Moisés ali achando argumento, mas Senhor, não sei falar. Então, se você não sabe falar, já tem um substituto. Teu irmão sabe falar e muito bem. Deus vai cercando, né? Quando o profeta prega uma mensagem, a incredulidade não impede a Deus. Impede o incrédulo de chegar, mas não impede Deus de fazer aquilo que Ele deseja fazer. Como disse Jesus, não ficais dizendo somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras, filho Abraão. E aí nós vemos Moisés descendo, mas eles não vão crer em mim, Senhor. Vai ser dado para você, Moisés, 2 sinais. Qual dele? Como está a tua mão? Coloca no peito. Agora tira. Está leprosa. Põe no peito de novo. Está limpa. Esse é um dos sinais. E o que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Larga ela no chão. E a vara se tornou em uma cobra. Nós nunca devemos ser negligentes. Devemos fazer a nossa parte. Mas essa parte me acompanha. Deus vai usar aquilo que você tem em sua mão. Deus vai usar aquilo que cada um de nós temos em nossa mão. Ninguém está aqui somente por estar. Cada um de nós temos um objetivo, temos um ministério, um compromisso. Se for ser um pregador, seja um bom pregador. Se for para ser um evangelista, seja um bom evangelista. Se for para ser um pastor, seja um bom pastor. Mas o problema é que às vezes tem pessoas que ela quer estar no lugar do outro. Não, você tem que estar no teu lugar. Espera, Deus vai te chamar para aquilo que é, mas faça aquilo que está em tua mão bem feita. Deus vai usar aquilo que você tem na mão. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara, mas eu vou usar essa vara. Lança ela no chão, Moisés. Sim, Senhor. Lançou, se tornou uma serpente. Desce agora para o Egito. Quando chega lá, um senhor de 80 anos, vamos dizer assim, um fugitivo do Egito, chega diante de Moisés, Deus te manda, chega diante de Faraó e diz, Deus te pediu para deixar o povo dele ir. Que sinal você tem? Ali ele fez o sinal, largou a sua varinha no chão e ela se tornou em uma serpente. Faraó pensou, é um truquezinho simples, que é isso? Chamou Janes e Jambres, vem cá. Veja o que Moisés fez aí. Sim, senhor. Não tem problema, fazemos também. O diabo é um imitador. Ele vai até uma altura. Mas a Bíblia que diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Às vezes você ora e não vê resultado, continue orando. Continue confiando. Quando o anjo aparece para Daniel, vocês lembram lá? E trouxe aquela linda saudação, homem muito desejado diante de Deus. Mas veja a sequência. Desde o dia, não é do segundo dia, não é do terceiro dia, mas desde o dia em que você dedicou o teu coração a compreender isso, eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia se pôs diante de mim e 21 dias lutei. E então veio Miguel, que o ajudou e ali estava ele, né? 21 dias. Mas quando ele começou a fazer contato com Deus, os céus moveu. O diabo resiste um pouco. Sim, ele imita um pouco, ele vai imitando até uma certa altura. O profeta diz, Deus tem o profeta, não é? Deus tem o dom de profeta, o ministério de profeta. O diabo tem o médium. É uma imitação. Mas existe o original. E o original vai vencer. Chega Janes e Jambres e lança suas varas no chão e se tornam em 2 cobrinhas também. Agora, o que Moisés precisava fazer? O mesmo que eu e você. Ficar parado, confiando na promessa de Deus. Deus me enviou aqui, eu não vim por conta. Foi Deus que me mandou, é resultado dele. Agora, se eles fizeram 2 serpentes, o problema é deles, mas não tem problema. Moisés ficou olhando, já logo elas se desentenderam, não é? As serpentes se desentenderam,
Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre Deus e o diabo. Não. E foi a serpente de Moisés, bocou uma, bocou outra. E eu fico imaginando, engoliu as duas. Moisés pega pela cauda de novo, pronto, se tornou em vara. Acho que olhou com um jeito sarcástico para os magos, e aí, cadê a cobrinha de vocês? Vamos arrumar outras. Perderam até as, entende? Perderam as suas varas. Esse foi o poder, quer dizer, os sinais que Deus tinha demonstrado diante de Faraó, para que ele deixasse o povo de Deus ir. Mas mesmo assim, o incrédulo seguirá sendo incrédulo. Mas o crente basta uma vez. Por isso disse Jesus para Tomé: porque visse, cresce. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas cremos. Nós não vimos o William Branham, mas cremos. Nós não vimos a manifestação da coluna de fogo, mas nós cremos, porque ela sempre esteve presente. Ela tirou o povo do Egito e introduziu na terra da promessa. Da mesma forma, ela tem tirado nós do Egito de hoje, do mundo, da confusão denominacional, e tem nos introduzido na palavra de Deus. Mas não pense que não haverá incrédulos. Haverá incrédulos. Haverá Datã, Coré e Abirão que se levantarão. Haverá Janes e Jambres. Mas a verdade prevalecerá. O crente continuará indo em frente. Porque nós estamos olhando para Jesus Cristo, para a palavra, para a promessa. E quando se olha para a promessa, você confia, você espera. Mas isso não bastou, né? Chegou o momento, lembra que nós estamos falando sobre poder de decisão, que eles chegaram em Cades Barneia, na divisa. E eu creio que nós estamos em Cades Barneia, onde muitos estão voltando, mas o eleito segue olhando para a promessa. O eleito segue olhando para a palavra pura, sem adição, sem diminuição. E a gente lendo em Deuteronômio, a gente vê que muito em Deuteronômio ali repete muitas leis, muito que nós vemos em Números, você vê repetindo lá, porque é Moisés narrando ao povo de então as coisas que ele já tinha escrito aqui. E eu achei interessante, eu estudando, eu vi que Moisés fala em Deuteronômio que o povo aconselhou que enviasse espias para espiar a terra. O povo. Porque quando chega em Cades Barneia, qual é o próximo passo de vida? É tomar posse da promessa. Deus disse que era nosso. Deus disse que era para nós ir. Vamos, já chegamos aqui, a divisa, vamos se ajeitar para entrar. Mas o povo, por certo incrédulo, que estava com medo, que não confiava na provisão divina, aconselhou: vamos mandar uns espias? Sim, vamos, um de cada tribo. A maioria é incrédulo, né? Aí deu o resultado que deu. 10 incrédulos disseram: a terra realmente é boa, porque estava vendo. Mas as cidades são muradas. Ali vimos toda sorte de gentes, os gigantes, os heteus, os amorreus, a Amalequita, e aí vai indo os Zeus, né? Cidades muradas, homens treinados. Nós éramos aos olhos deles como os gafanhotos, e nós também nos víamos como gafanhoto, porque nós pequenininhos e eles grandão. E o que você sabia fazer no Egito? O que você no Egito? Amassar barro. Você também amassa barro, fazer tijolo. Então como vamos enfrentar essa gente? Moisés, por que nos tiraste do Egito? Não tinha porventura sepultura lá? Para tirar-nos do Egito, para morrer nesse deserto, Moisés? E as nossas crianças ser por presa do inimigo? A incredulidade, a descrença, Deus não suportou. Pecado é o quê? Incredulidade.
é diminuir a Deus. Nosso Deus não é um Deus falido. Nosso Deus é um Deus que iniciou e Ele vai concluir. Por isso que a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Não podemos. Mas Josué e Caleb parou o pé e disse: subamos animosamente e possuamo-la por herança. E aí, poder de decisão, eles decidiram. Não podemos ir, Deus já tinha prometido, Deus já tinha demonstrado o seu poder, o seu livramento, e eles dizem: não podemos. Vai colocar a garganta abaixo. Não. Ele fez o que tinha que fazer, nos deu a promessa, fez o sacrifício, abriu o caminho, nos enviou uma mensagem para trazer-nos de volta aos ensinamentos dos apóstolos, dos profetas. Agora é nós que temos que ir. Então Deus disse para eles o quê? 40 dias vocês espiaram a terra, 40 anos vocês perecerão, caminharão nesse deserto, até que todos aqueles incrédulos morram. Deixa eu ler aqui uma partinha aqui. Números 14, versículo 28. Disse-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. E a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está onde? Na língua do homem. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Em uma parte aqui, diz aqui no 24, que eu creio que é: porém o meu servo Caleb, portanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Salvo Caleb, porque nele houve o quê? Um outro espírito. Não vão entrar. E o que eu acho interessante, que você vai lendo Números, aí você vê que depois que Moisés disse a sentença da decisão deles, aí eles disseram: Moisés, agora nós vamos. Por que não foi antes? Nós vamos. Deus disse para Moisés: diga para eles não ir, porque eu não vou com eles. Nós vamos. Então vão. Foram lá e levaram uma derrota dos amalequitas. Por quê? Decidiram de forma errada, decidiram olhando para os problemas, decidiram olhando para o inimigo, decidiram olhando para as fraquezas, para a grandeza do inimigo e a fraqueza deles. Mas por que Josué e Caleb entraram? Porque eles estavam olhando para a promessa. Disse Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Ele estava convicto que realmente a cidade era murada, realmente eles não tinham condição, realmente os gigantes eram grandes, mas o Deus que havia iniciado a obra, o Deus que havia enviado Moisés, ou o Deus que havia conduzido eles para o deserto, o Deus que havia alimentado eles de maná, esse Deus os colocaria na terra. Decidiram por Deus, e Deus os manteve. Esse é o poder da decisão. Nós olhamos para Jó, aqui em Jó capítulo 19, versículo 22, quando Jó estava na cinza, raspando as suas feridas, doente, sua mulher olha para ele e diz: você ainda retém esse teu Deus?
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu falas como uma doida? Somente receberemos o bem de Deus e não o mal? Em outras palavras, eu posso imaginar Jó dizendo: como vou amaldiçoar o meu Deus se é a única coisa que me restou, e aquilo que falamos de manhã, e é o que importa. Antes eu tinha Deus, tinha saúde, tinha meus filhos, era próspero, era rico, era respeitado, tinha de tudo. Perdi tudo, mas não perdi a Deus. Havia ainda esperança. Como posso amaldiçoar a Deus? Como posso abandonar a minha fé? Estou cheio de luta, de dificuldade, não sei o que, não vou na igreja. Gente, a igreja é o hospital de Deus. Continue indo, continue buscando, continue confiando. Nem que seja de arrasto, mas nós vamos chegar lá. Você crê dessa forma? Tem um corinho, né? Não vou me arriscar a cantar, mas tem um corinho que diz assim: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chegarei lá. Essa é a nossa fé, irmãos. E a nossa fé não está no banco de negócio, né? É para lá que nós vamos. Por que é para lá que nós vamos? Porque eu tenho confiado na palavra de Deus. Eu tenho confiado no que Deus proveu por mim. São João 3, capítulo 14. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam segundo o embalo do mundo, mas andam segundo a direção de Deus. Não há nenhuma condenação, porque nós somos representados por Deus. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chegarei lá. A gente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fazemos muitas visitas para pessoas, às vezes terminais, e eu lembro de me passaram um pedido de oração, um pedido de visita para alguma pessoa que estava com câncer, ali na cidade de Xanxerê, cidade vizinha, da 40 quilômetros de Chapecó. E eu acho que é o seguinte: nós temos a cura? Temos, muito boa, mas é algo, como quero dizer assim, algo secundário. O que mais nós temos que é de maior valor? É a cura da alma. A cura do corpo, nós cremos? Claro que sim, é promessa, é Bíblia. Mas se Deus curar essa pessoa, ela vai viver talvez mais 20, 30 anos e vai ter que morrer. E se Deus não curar, ela vai morrer. Mas uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. O profeta, em uma das mensagens, ele diz assim: quando eu era mais jovem, mas que isso seja de incentivo para nós, não só para contar a história. Se tem feito alguma coisa por Cristo, que possamos fazer, porque é isso que vale a pena. O irmão Brana diz: quando eu era mais jovem, eu passava o final de semana polindo o meu velho Ford. Se hoje eu procurar uma peça do meu Ford, não encontro mais. Mas uma alma que eu ganhei para Cristo, enquanto houver eternidade que não tem fim, aquela alma estará ao redor de você, aquela estrela estará ao redor de você. E ele diz: vamos ganhar a alma, isso é o que importa. Paulo diz que nós somos cartas escritas e lidas por todos. O teu testemunho é uma pregação, a tua vida é uma pregação. Já volto aqui no testemunho que eu vou contar. Eu lembro quando eu trabalhei vários anos fazendo vistoria para o seguro. E aí eu lembro num caso que sempre vistoriador visita uma oficina, visita outra e sempre está em volta, né, dos carros segurados. E aí um dia conversando com uma pessoa que me atendia, o gerente ali, aí conversando, e aí chegamos no assunto que eu falei, que era um cristão.
Daí ele falou assim para mim: por isso eu não entendia. Por um lado não joga, para o outro não joga, quer dizer, para as falaçadas deles não joga, né? Para o outro lado também não joga, parece ser uma pessoa neutra, né? Agora eu entendi. Entende? Porque vocês sabem o que eles ficam falando, né? De mulher e coisa, não queria falar isso, mas é a realidade. Chega lá, é isso que falam, né? E o que a gente tem que fazer? Vai conversar também sobre isso? Acho que não, né? Cristão não, né? Você vai fazer teu serviço e vai embora. E ele disse, para um lado não joga, para o outro parece que não joga. Que tipo de gente é? Um extraterrestre? Não, nós somos um cristão. Nós vivemos para um outro mundo. Por isso que o pecado aqui não, porque o pecado nos faz mal. O pecado entristece o espírito que está dentro de nós. O pecado tira alegria, o pecado traz problema. O profeta pregou a mensagem, a crueldade do pecado e o preço que custou para tirar nossas vidas. O pecado custou o sangue do Senhor Jesus Cristo para limpar-nos. Por isso que nós não jogamos nesse time não, e nem no outro time, que seja lá o que for. Nós jogamos no time do Senhor Jesus Cristo. Então, esse nunca perdeu, né? 10-0 no diabo, né? Graças a Deus. Então me foi passada essa visita ali nessa cidade. Cheguei lá, o homem estava bem, aparentemente bem de saúde, porém o câncer estava lá, né? Não tinha assim, estava bem lúcido, forte ainda, né? Mas o câncer era na cabeça. Eu falei com ele: Deus pode te curar, sim, mas lembre-se que você tem uma alma, que essa sim vale mais do que o mundo inteiro. Conversei com ele, orei por ele, e a gente deixa sempre uma oportunidade, se ainda há alguma dúvida, né? Eu falei: você gostaria de fazer uma pergunta? Tem ainda alguma pergunta que você gostaria de fazer? E ele disse: sim, tenho. Foi bem taxativo: tenho. Eu disse: sim. Disse: por que eu sempre tive medo da morte? E justo eu que tenho medo da morte, me acontece isso. Eu disse para ele: olha, vou te explicar de duas formas. Como humano, naturalmente, nós temos medo. Uns mais, uns menos. Mas quando entra no lado espiritual, nós não tememos a morte. Nós não podemos temer a morte. Se nós tememos é porque tem algo que está errado. E eu dei a receita para ele: entregue a tua vida para Jesus Cristo, confia nele, arrependa-se de todos os teus pecados, aceite ele como teu Salvador, e vai chegar a hora que você não vai ter mais medo da morte, porque eu não tenho. O cristão não teme a morte. Fui embora, fiz a visita, fui para casa. Aí um dia eu estava em casa, daí eu lembrei nele e pensei: 40 quilômetros, mas lembrei nele, pensei: mas eu vou lá. Me deu aquele desejo de ir, sabe? Peguei, não lembro se a esposa foi comigo, foi, né? Peguemos o carro e fomos. Cheguei lá, ele estava bem debilitado já, né? Tinha passado um tempo, bem fraco. Conversei com ele de novo, orei, encorajei. Aí antes de sair eu disse: lembra da pergunta que você me fez e a resposta que eu te dei? Ele se lembra. E então, o que você me disse? Ele disse, ele usou um termo muito usado lá, é até estranho, disse assim: eu me pelava de medo da morte, mas não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Essa é a esperança. E a minha lembrança natural que eu lembro é de ver ele fraquinho, já na cadeira de roda, mas na igreja. Não chegou a batizar, mas como ladrão da cruz também não batizou, porque aí ele foi indo, vocês sabem como é que é essa doença, né? Fraquinho na cadeira de roda, e um dia na igreja de Xanxerê, uma das congregações que a gente atende, do pastor Febrônio, né, que eu sou auxiliar dele ali, o pastor Febrônio estava pregando aquele dia e deu uma oportunidade, quem desejaria levantar a mão, e ele bem fraquinho levantou a mão. Então é isso que eu digo, é isso que vale a pena, é essa decisão.
Agora, que tal, não é porventura uma grande irresponsabilidade da nossa parte, conhecendo o que conhecemos, e deixar a pessoa partir para o inferno, gente? Porque o ímpio não tem essa esperança que você tem. Faça uma visita para um cristão verdadeiro, lá onde esteja, lá cheio de dreno, seja lá o que for, no hospital. Às vezes até a gente se sente constrangido, mas como ministro, dever seu perguntar: irmão, está tudo bem? Você está pronto? Eles respondem sem hesitar: estou preparado. Responde sem hesitar, porque eles decidiram por Cristo, e Cristo está ali. Aconteceu algo engraçado com a gente lá, comigo. Minha mãe mora na quadra de cima, e ela tem problemas cardíacos, e de madrugada toca o telefone, e ela não estava passando bem, e lhe disse: pede para o Davi subir. A Márcia atendeu o telefone: subir aqui em cima fazer um chá para mim, porque eu não estou bem. E eu não me formei, mas eu estudei técnica de enfermagem, tenho um pouco de conhecimento, e também cada um de nós temos, normal, né? Quando eu cheguei lá, ela com aquela dor terrível no estômago, uma dor terrível, ela dizia que era no estômago. Eu cheguei, eu fiquei meio sem saber o que fazer, e ela me chamou para fazer um chá, né? E eu olhei para ela e digo: mãe está infartando, mãe, eu assustei mais, eu quase termino de matar. Ela não sabia o que dizer, ela se deixa. Aí vai lá e pega um remédio que está lá não sei aonde lá, e faz para mim. Eu fui lá pegar o remédio, olhei: mãe, a mãe está preparada. Porque parecia que a mãe estava infartando, né? E ela citou entre dores terríveis. Por isso que eu digo, irmãos, o cristão é isso. Essa é a decisão que todos têm que ter. Aí demos o remédio para ela, levamos, ficou um dia lá na UPA fazendo exame. Graças a Deus não era coração, coisa nenhuma, acho que era vesícula, alguma coisa assim. Então a gente se depara com isso. Eu lembro do irmão Adair, um veterano nosso, fui visitar no hospital, já bem fraquinho, e eu fiz essa pergunta, até um pouco constrangido, que a gente se sente um guri perto deles, né? Se criou vendo ele na igreja. E aí: sim, irmão, estou preparado. Essa é, entende, a verdadeira decisão. Lembra que o nosso título é o poder da nossa decisão. Entende? A minha mensagem está indo para outro lado, mas vamos lá. Um tempo atrás, o meu irmão, o pastor Daniel, disse assim: Davi, tem a irmã fulana, ela está com câncer, e está desviada e tal, faz uma visita lá para ela. Já tinha sido visitada, né? E eu fui: sim, vou lá visitar ela. Daí cheguei na irmã lá, junto com o irmão dela, que é da mensagem também. E daí eu lembro que era um dia muito frio. Cheguei para ela e disse: irmã, então, a gente veio aqui representando o ministério, lhe visitar, e gostaria de saber em que podemos lhe ajudar. Há algo que nós possamos fazer? Viemos aqui para lhe ajudar. Ela olhou para mim assim com um olhar triste e disse: irmão, eu não quero ir para o inferno. Uma irmã desviada. Eu disse: irmão, você não precisa ir para o inferno. Cristo já pagou o preço. O que precisa fazer é agora, hoje, você reconciliar a tua vida com Cristo. Estou aqui representando o ministério, em outras palavras, vamos fazer as pazes com Deus, e pronto, e você não tem que ir para o inferno. Cristo já morreu por você. E então, visitamos mais vezes também. Aí um dia, eu estava em casa, sentado assim, eram acho que umas 11 da manhã, lembrei na irmã. Eu acredito que foi a última vez que eu consegui falar com ela. Lembrei nela, liguei. Liguei para ela: irmã fulano e tal, tudo bem, irmã? Que a gente sempre diz isso: irmã, aqui é o pastor Davi, tudo bem? Ela disse: irmão, não está tudo bem. Eu disse: por quê? Irmão, eu estou internada agora, e o médico disse que agora veio realmente para levar. Disse: irmã, em relação à sua vida espiritual, a sua confiança, a sua esperança, como está? Irmão, está tudo bem. Se Deus me chamar hoje, eu estou pronto. É isso que vale a pena. Aí um dia eu visitando alguém no hospital, passei,
Ela estava já desacordada, orei por ela, no outro dia ela foi. Então, essa é a esperança, essa é o poder de decisão, essa é a decisão correta. 10 deles decidiram errado e fizeram o povo falhar, mas 2 deles tomou uma posição. E assim nós vemos no decorrer da Bíblia, pessoas que decidiram de forma correta, pessoas que decidiram de forma errada. Muitos ainda conseguem consertar, mas há aqueles que não conseguem mais, como esses 10, como os 2 milhões de pessoas. Como o profeta conta aqui nessa mensagem, o casamento do Cordeiro, a partir do parágrafo metade do parágrafo 107. Ele conta essa história dessa moça, em várias mensagens ele conta, que rejeitou o chamado de Deus. E ainda ridicularizou o profeta. Quando Deus chamou ela através do profeta, o Mombrana veio, chamou ela, e ela tratou ele de forma cruel. Aqui ele conta, vou ler para vocês. O Mombrana relata isso em mais do que uma mensagem. Aqui há não muito tempo atrás, eu estava pregando algo assim. Eu falei a uma jovem lá no fundo. Ela parecia horrível. Era filha de um ministro. Ela me encontrou do lado de fora da igreja, antes não tivesse me procurado. Ela disse, sua coisa ignorante, cabelo cortado, lábios pintados. Ela disse, se eu quisesse que alguém falasse comigo acerca disso, eu chamaria alguém que tem algum senso. Disse, jamais volte ao púlpito do meu pai e pregue uma coisa como esta. Eu disse, você quer me dizer que seu pai, um bom e honesto pregador batista que é, não pregaria contra isto? Ela disse, ele não te contratou para vir aqui. Eu disse, ele não me contratou de forma alguma, eu vim como convidado. Ela disse, eu jamais te perdoarei por isso. Eu disse, isso cabe a você. Eu apenas segui o evangelho. Uma rosa sendo agitada pelo vento, uma linda jovem. Quando foi corrigida, quando foi chamada pelo pastor, por certo, para vir aceitar a Cristo, ela se sentiu ofendida. Quando eu quiser ir, eu vou. O que você acha que é para me chamar? Não é? Meu pai é pastor. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Mais tarde, um pouco, cerca de 1 ano depois, eu passei pela cidade. Eu vi aquela mesma jovem com a saia caída abaixo da cintura, fumando, descendo a rua. Eu pensei, aquela esposa, ou melhor, a filha do irmão fulano de tal. Eu cruzei a rua para ver se conseguia falar com ela. Ela me olhou, fumando e soltando fumaça pelo nariz. Ela disse, e aí, pregador? Usando gíria para falar comigo. Eu disse, ora. Ela disse, dê um trago no meu cigarro, seja um homem. Eu disse, você não tem vergonha? Ela pôs a mão no bolso e disse, então pegue um cigarro. Eu disse, que vergonha oferecer um cigarro a um servo de Deus. Ela disse, então você pode dar uma tragada em minha garrafa. Eu disse, por favor, não diga isso. Eu olhei para ela, eu não pude ficar sem chorar, porque o pai dela é um bom homem. E eu olhei a ela e pensei, que coisa! Ela pensou que teria muito tempo. Eu comecei a caminhar, não pude evitar que lágrimas caíssem, saí caminhando. Ela disse, espere um minuto. Eu disse, sim, senhorita. Ela voltou, ela estava quase envergonhada. Fiquei conversando com ela na rua e as pessoas passando. Ela veio, ela disse, você se lembra o que você me disse naquela noite? Eu disse, sempre me lembrarei. Ela disse, eu quero te dizer, pregador, você estava certo. Ela disse, eu entristeci o Espírito Santo pela última vez.
Agora aqui está a observação que a mulher me fez. Eu jamais esquecerei disso enquanto eu viver. Ela disse: ele estava lidando comigo naquela noite. Mas quando o rejeitei daquela vez, foi a minha última vez. Disse: meu coração tem endurecido, não me importo com Deus, igreja ou coisa alguma. Falo mal do meu pai todo dia. E ela disse: eu posso ver a alma de minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. Isso é entristecer o Espírito Santo pela última vez. Deus a chamou, Deus deu uma oportunidade, mas o que ela decidiu? Ridicularizar o pregador. Você me fez ficar com vergonha, me chamar para aceitar Jesus, falar, por certo, daquilo, da maneira que ela se portava. Mas eu citei e não li aqui, Jó 19, versículo 22, olha o que ele disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem num livro e que se gravassem num livro. Vamos voltar aqui. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que as gravassem em um livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como você fala como uma doida? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele viu, há 2000 anos atrás, alguém se levantou dentre os mortos. E ali pôde então Jó dizer: foi ele que eu vi. Ali Abraão pôde dizer: foi ele que almoçou conosco aquele dia. Porque eles tomaram a decisão certa, se colocaram ao lado da palavra de Deus. Nós vemos que quando os espias, ali já com Josué, foram 2 deles espiar a terra, chegaram em Jericó, ali estava uma mulher, como eu anotei aqui, que tinha tudo para dar errado na vida. A Raabe meretriz. Mas ela se colocou ao lado dos servos de Deus e escondeu os espias. Ela tomou a decisão certa. Quando Josué foi dar a ordem para atacar Jericó, ele disse: tudo em Jericó, a cidade é anátema ao Senhor, quer dizer, amaldiçoado, salvo a Raabe meretriz e a sua família. Ela não será destruída porque ela escondeu os espias. Vemos uma outra mulher também que tinha tudo para dar errado, uma moabita, Ruth. Não era israelita, mas quando Noemi foi peregrinar com seu marido, com seus filhos, para as terras de Moabe, Malom e Quilion, né? E lá, ela saindo da onde nunca deveria ter saído, do seu lugar, da sua terra, da terra abençoada por Deus, por causa de um problema momentâneo, foi para as terras de Moabe. E lá seus filhos, 2 filhos, Quilion e Malom, casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Noemi estando fora do seu lugar, lembra que nós sempre o pastor fala, cada um deve estar no seu lugar, cada um deve estar aonde, naquilo que Deus chamou, aonde nós devemos estar na presença de Deus, servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas quando saímos do nosso lugar, não vai prosperar. Paulo disse: se prego o evangelho, não tenho que me gloriar, porque a mim foi imposta essa
obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas Noemi foi lá para as terras de Moabe e lá perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos, e agora voltando ela para Israel, ela e suas duas noras. E Noemi disse assim: volte cada um para os seus deuses, volte cada um para os seus pais, porque que adianta vocês ir comigo? E Orfa abraçou ela, chorou e voltou. Mas Ruth disse assim: não me inste para que te deixe. Aonde dormires, ali dormirei eu. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Que decisão, gente! Volta ela lá, casa-se com Boaz, e aí você vai lá olhar na genealogia de Jesus, você vê uma Raabe que casou-se com um comandante de Israel, você vê uma Ruth, a moabita, que casa com Boaz, porque tomou a decisão certa. Vemos ali na cruz Jesus Cristo sendo crucificado, e ao lado dele 2 ladrões. Podemos imaginar ali representando assim a humanidade. Mas um daqueles ladrões escarnece de Jesus. Salva-te a ti e a nós também. Mas o outro repreendia, dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, pelos nossos feitos, merecemos, mas esse nem o mal fez. Que decisão! Quando ele se coloca por Jesus Cristo, ali os seus olhos espirituais foram abertos, e ele viu ali não um simples homem, mas um rei que tinha um reino, não um reino natural, mas um reino espiritual, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Que decisão gloriosa! Vamos nos colocar de pé. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, que o Senhor possa colocar isso em cada coração nosso. Estamos em uma caminhada. Que isso seja de benefício para cada um de teus filhos, Pai, porque precisamos da tua graça e da tua direção nessa caminhada. E somente o Senhor pode nos conduzir, Pai. Seja com cada um de nós, e que, se porventura com alguém que está aqui não nos vermos mais nessa terra, possamos nos ver do outro lado. Conduza-nos, ó Pai. Não sabemos o que há pela frente, mas Tu sabes. Que o Senhor esteja sempre, ó Deus, na condução de cada coração. Que possamos ficar com a melhor parte, como Maria escolheu ficar com a melhor parte, disse Jesus, a qual lhe não será tirada, que era ficar aos pés do Senhor. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Deus abençoe o pastor Jorge. Muito bom para nós. Vocês concordam com isso? Eu fiquei pensando que uma decisão errada, muitas vezes os resultados são muito difíceis. Olha a decisão de Sara para Abraão. Abraão, nós já estamos ficando velhos. Vamos dar uma mãozinha para o Senhor? E aí Abraão concordou e nasceu um que não era o que Deus prometeu. E aquilo está dando problema até hoje. O problema é que abala o mundo inteiro lá no Oriente Médio. Resultado de uma decisão que não era a original de Deus. Aí você diz, Deus podia resolver, ele matava o Ismael. Não, Deus não podia matar Ismael, porque ele era
parte de Abraão, a quem Deus tinha um propósito, tinha um pacto. Como é que Deus ia matar Ismael se ele tinha um pacto com Abraão? Então Ismael teve que ficar, mas se tornou um grande problema para o mundo inteiro, uma decisão errada. Mas eu quero dizer uma coisa, que aquele Caleb com 85 anos, ele disse não. Quando eu tinha 40 anos, você viu, eu falei com Moisés, ele disse que Hebrom é minha, eu escolhi Hebrom. E se você ler em Josué capítulo 14, só para você ter uma ideia, não vou pregar não, só para enfatizar isso para você aqui. Josué capítulo 14, você vai encontrar no versículo 11, que ele diz assim: eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então era tal, é agora a minha força para a guerra. Ele já estava idoso, com 85 anos, e queria brigar. Estava valente ainda. A força dele não tinha acabado, porque ele creu na promessa de Deus, estava decidido. Aí diz assim, versículo 13: e Josué o abençoou. Disse, então tá, vou te abençoar, rapaz. E deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Mas ele disse, lá naquela terra não tem só um gigante, lá em Hebrom tem 3. Não é só um gigante, Caleb, são 3 que tem lá. Não tem problema. Deus disse que era minha e eu vou lá possuir. Amém. Hein? No capítulo 15, no versículo 14, Caleb foi sozinho para lá. Como é que você vê esse versículo aí? 15, versículo 14 de Josué. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. 3 famílias de gigantes. Ele venceu os 3, porque a promessa, ele creu na promessa de Deus. Amém. Você pode dizer amém para a palavra? Às vezes eu fico preocupado com pessoas que um probleminha desse tamaninho. Eu fiz uma prova, não sei se vão me chamar. Estão chamando outros, eu acho que não vão me chamar. O que é uma provinha? Onde que está a tua fé? Que se nós podemos crescer, a promessa é tua, não é? É tua, acabou. Bom, dá vontade de pregar nessas coisas. Amém? Amém. Eu estava muito sentado. Vamos cantar esse hino aqui. Nós vamos cantar agora uma coisa que nós decidimos. Vamos decidir? Amém. 403 está aí marcado, não está? Hein? Hã? Glória a Deus. Vamos cantar a nossa decisão? Vamos decidir? Você decidiu? Essa pregação essa noite veio me fortalecer mais. Vamos declarar, vamos decidir. Você não é um derrotado, a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus, é minha também. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Eu já determinei, isso é decisão, que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Agora eu já decidi, isso é decisão, que venha o que vier, ou passe o que passar. Oh, glória a Deus, aleluia. De vitória em vitória sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Oh glória, eu estou na frente
porque minhas lutas só vão me fazer crescer. Que decisão! E que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Glória a Deus! Eu estou na bênção, e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Deus gosta de pessoas decididas. Aconteça o que acontecer, meu irmão. Às vezes a gente começa a caminhada, vai. Quanto mais tempo vai passando, vai aparecendo problemas. Você já prestou atenção nisso? O diabo vai colocando coisinha e vai para corroer a base. E às vezes tem pessoas que no meio do caminho desistem. Mas Deus quer Calebes, com 85 anos, mas está forte, pronto para guerrear as batalhas de Deus. Amém? Você tomou uma decisão hoje? Tem pessoas aqui que querem tomar uma decisão, porque a tua decisão, se você compreendeu a pregação desde o início, ela vai determinar o teu futuro, as coisas que vão acontecer, certo? Tem um hino que a gente canta assim: hoje eu quero Cristo. A gente não canta isso? Quero Cristo, pois com Ele vou. Oh, glória a Deus! Só com Cristo é que se vence. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo. Aonde? Aqui, Senhor, em minha vida. Teve gente que escolheu Barrabás, mas eu quero Cristo. Glória a Deus! Quem você quer esta noite? Será que tem alguém que quer Cristo? Eu preciso de Cristo na minha vida. Às vezes a gente não pode encerrar o culto sem dizer: a minha vida tem sido um problema. Muitas vezes espíritos entram na minha vida e perturbando a minha casa, a minha família. Mas eu te digo uma coisa: se você escolher Cristo esta noite, vai mudar tudo na sua casa, na sua vida, na sua família. Será que tem alguém que quer? Levante sua mão, nós vamos só orar por você. Veja que eu não ofereço religião, não ofereço essa igreja para ninguém, mas eu estou oferecendo Cristo. Religião não vai dar vitória para ninguém, igreja não vai dar vitória para ninguém, mas Cristo dá a vitória. Se tiver alguém, você pode receber esta noite. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Tem um pedido aqui tão especial da minha esposa. Aconteceu um problema, um mal súbito. A mãe dela foi para a UTI de novo. Ela mandou uma foto para mim e eu fiquei triste quando olhei aquela foto dela tão debilitada, tão debilitada. Eu não sei se ela vai sair, mas eu quero que vocês comigo entreguem a vida dela nas mãos do Senhor esta noite. Deus sabe melhor de todas as coisas. Então, creio que a minha esposa deve estar muito triste por isso. Está ali do outro lado do país. Mas nós vamos fazer a nossa parte, que é orar por isto. Amém? Vamos orar por Denis, Douglas, Gabi, Rosineide, Ian. São tantos pedidos aqui. Jane, Cristina, oração para sua família. Terezinha Souza, pede oração para seu esposo Elias, que faz hemodiálise. E oração por Pedro e Tiago, estão trabalhando, são os sócios do irmão Samuel, estão trabalhando lá em Brasília. Ele está pedindo oração por eles. Tem alguém mais que precisa de oração?
Pedir para o pastor Davi fazer esta oração conosco. Vocês estão felizes por ele ter pregado aqui para nós? Querem convidá-lo para voltar quando ele quiser? Amém? Pastor, foi muito fraco, né? Parece que não gostaram muito, né? Vocês querem que ele volte outra vez? Pronto, agora sim. Ore. A irmã Yara precisa de oração. Sim. Vamos levantar nossas mãos. Querido Deus, eterno e soberano Pai, como falamos, ó Deus, o Senhor não perdeu o controle e a nossa irmã está na UTI. O Senhor pode, ó Deus, trazê-la de volta com saúde. Cumpra a Tua vontade perfeita, porque nós não precisamos ficar sofrendo em um leito, em uma cama, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós repreendemos todas essas enfermidades que têm acometido essas pessoas e repreendemos a Satanás que tire essa sua mão suja, porque nós temos a promessa do Senhor, que Ele levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Satanás, com base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós te ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que deixe a vida de cada uma dessas pessoas e que eles sejam completamente curados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Assim seja. Amém. Vamos, levante sua mão, vamos orar para nossa irmã. Ela tinha um problema de coluna, já não tem mais, porque nós temos que declarar assim, nossa decisão. Ela decidiu que já está curada. Levante sua mão com fé. Pai, em nome de Jesus, foi o Senhor que fez, criou esta coluna, no dia que o Senhor formou esta irmã no ventre. Se o Senhor é aquele que fez, o Senhor pode reparar o que está errado. O Senhor é o projetista, o Senhor sabe consertar. Nós cremos na promessa que está em sua palavra. Pelas suas pisaduras, minha irmã já foi sarada. Não será, ela já foi. Jesus Cristo disse que nós podemos colocar as mãos sobre os enfermos e os curarmos. O Senhor nos deu esta autoridade. O poder está com o Senhor, mas a autoridade o Senhor nos deu para usar o teu poder em favor do teu povo. Que em nome do Senhor Jesus, minha irmã, nós te declaramos curada e a vitória pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, olhe para a Andréia. Ela precisa de saúde também. Ela está aqui na frente porque ela crê na oração dos santos. Que o Senhor revele a sua palavra em sua mente, em seu coração, e a vitória será completa. Esta igreja ora por ela, esta igreja levanta as mãos por ela, esta igreja clama para o Senhor pela misericórdia para com esta vida, porque eu sei que tu amas esta vida profundamente. Nós entregamos em tuas mãos que o Senhor conceda para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe, continue abençoando o pastor Davi. Nós oramos por ele, Senhor, pelo seu ministério, por aquela obra que ele faz ali para o Senhor, naquela região. Nós oramos para que o Senhor conduza a sua vida cada dia com unção do teu Espírito, ajudando aquele ministério. Abençoe sua esposa,
Abençoe sua família. Abençoe todos, Senhor, que estão à sua volta. Esta igreja, juntamente com este pastor, abençoa a vida deste irmão e da sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Que Deus recompense a cada um de vocês que vieram, visitantes. Nós convidamos você para que venha outra vez. Quando você sair, pegue a sua mensagem que está ali com o diácono, tá bom? Leve para casa, entrando no Espírito, muito boa por sinal. Amém? Deus abençoe o irmão Gilberto, nosso querido irmão. Fiquei feliz, estava pensando em vocês hoje ainda, e vocês vieram aqui, que coisa boa, não é? Meus irmãos, levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos dizem amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão Dionei. Glória a Deus.